Você acredita que Deus pode tornar alguém invisível diante dos olhos do inimigo? Na África, um cristão viveu um milagre sobrenatural. Um bruxo caiu sobre o carro dele com um machado na mão, pronto para matar. Mas quando ele começou a orar em línguas, algo incrível aconteceu. O bruxo não conseguia enxergá-lo. Esse é um testemunho real que mostra o poder da oração e a proteção divina em meio ao perigo. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Assista até o fim e veja como Deus livrou esse homem da morte. E eu tava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. Eu estava vindo de uma aldeia, eu estava saindo de uma ação social em 2017 da República Democrática do Congo. E nessa volta eu percebi que o translado, que seria de 20 minutos, já estava em quase 50 minutos. E eu estava parado no sinal, semáforo fechado, estava vermelho, a gente estava com o motorista dirigindo. Atrás estavam duas missionárias, a minha mãe e a Leide. Elas estavam conversando, havia um outro carro na frente com outros missionários que nem presenciaram esse momento, e eu tava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima, e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. E eu tinha ouvido falar isso várias vezes, mas eu achava que era misticismo, era exagero, que bruxo que voa, isso é conversa, quem já viu bruxo voando? E quando eu olhei aquilo, eu perguntei para o chofé, que era o motorista, né? Chofé em francês, eu tava no Congo lá, a língua é francesa. E ele olhou e ele falou: "Você tá vendo? Eu não tô vendo." E eu: "Como assim você não tá vendo? Eu não tô vendo." E ele disse: "É real que você tá vendo, eu não vejo porque eu não tô tão espiritual quanto você." E naquela hora que eu vi aquele bruxo, ele saltou de cima e veio para o capô do carro. E ele tava com um machado na mão. Um machete, um machado. A Slaine tá aqui, ela mora no Congo e ela sabe dessa realidade espiritual que o Congo vive. Enquanto eu tô aqui falando pra vocês, ela tá lá em Kinshasa, que foi aonde aconteceu isso. Lembra, Slaine, de quando houve aquele ataque, né, junto ao dono do comércio de Kinshasa, ali no centro de Kinshasa, que ele foi atacado e morreu, e eles invadiram a RTNC e mostrou na televisão e saiu o noticiário desses bruxos rebeldes. Você lembra que você tava lá? A Slaine, isso é verdade. Obrigado, Slaine. Slaine tá lá. Ela mora na República Democrática do Congo e ela tá sendo uma testemunha. E isso é real. E naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca no olho, tudo era preto. A Slaine, ela mora lá e ela lembra desse ataque que houve lá. E um desses bruxos que eu não sabia que era bruxo, por isso que eu quero te dizer, querido, se liga no espírito. Para de se distrair, para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do Espírito, a gente precisa estar consciente de que existe um mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural. E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele tava com o machado na mão, o olho dele todo dilatado, não tinha nenhuma parte branca, tava tudo preto, parecia que ele estava procurando alguém dentro do carro. Só que entenda, eu não sabia que ele era bruxo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas porque eu estava ligado no Espírito, porque eu estava conectado com o Senhor, Deus começou a me revelar o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor falou comigo: ele é um bruxo. E eu: como assim, Senhor? E o Senhor falou comigo: e agora você está invisível. Eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a eu liberei o fogo do Espírito pelos meus lábios. Você precisa entender que eu não oro em línguas quando eu sinto, mas eu posso orar em línguas para sentir. Eu não oro em línguas porque sinto. Quando eu oro em línguas, eu venho a sentir, sabe? Por estar tão conectado com Deus, tão afiado em Deus, que vou começar a orar em línguas. E eu olho para trás e eu digo: mãe, Leide, comecem a orar em outras línguas. E elas começaram a orar em línguas. Minha mãe é a missionária, e elas oravam em línguas. Enquanto elas oravam em línguas, aquele bruxo, que eu não sabia que era bruxo, era um homem até então, com o olho dilatado e com o machado na mão, começou a olhar para nós dentro do carro, e parecia que ele não estava nos vendo.
E daí o Senhor falou comigo: ei, sabe por que ele não te vê? Porque maior é aquele que habita em você. Eu declaro em nome de Jesus que a consciência de saber quem mora dentro de você, aleluia, vai te tornar invisível para o diabo, invisível para a feitiçaria, invisível para o espírito de miséria, invisível para o espírito de depressão, invisível. Você está invisível quando você está em espírito. O diabo pode te procurar, mas não vai te achar. A doença pode te procurar, mas não vai te achar. A depressão pode te procurar, mas não vai te achar. Porque quanto mais eu ando no espírito, mais eu me torno invisível. Irmãos, isso demorou uns 20, 30 minutos. Não foi um episódio rápido. Aquele homem era suspeito, aquele homem estava com o machado na mão. Mas o Espírito do Senhor me revelou, por causa da oração em outras línguas, o que estava acontecendo no reino do Espírito. E tem pessoas me perguntando aqui, mas isso foi uma visão? Não, foi real. Era um homem com um nível de feitiçaria tão alto que aquele nível de feitiçaria o tornava invisível. Então não foi uma visão, aconteceu, foi real. O mundo espiritual em alguns países de África é mais real do que o nosso mundo natural. E isso também aqui no Brasil é real. Eu preciso entender qual é o meu papel no reino do Espírito. E o meu papel no reino do Espírito é paralisar a obra do diabo e acelerar. Oh meu Deus do céu, o tempo de reinado. Eu preciso estar tão conectado em Espírito que o diabo vai ter medo de você. 13h45, uma live de repente, aleatória, onde tem 900 pessoas que estão crendo no poder de Deus, que o diabo vai correr de você. Quando nós voltamos para a base, depois de termos sido livrados disso que eu nem sabia direito o que era, o telefone tocou. E a embaixada ligou dizendo: olha, prepare os documentos, vai ter plano de evacuação, porque homens bruxos, rebeldes e invisíveis. Invisíveis ao quê? Invisíveis aos homens naturais, mas não invisíveis aos homens espirituais.